este tópico foi escolhido há muito tempo atrás, quando no Self-RJ, há um ano atrás, eu ia fazer essa apresentação. Só que depois não aconteceu e agora eu pensei, por que não dar continuidade e talvez já fazer com Swift? Eu, infelizmente, nos últimos dias também parei com muitas dificuldades com Xcode Beta e com a geração de código e com tudo o que podia correr mal. Mas, para quem viu já os vídeos do DBDC, tinha lá um indivíduo lá a fazer uma apresentação, eu pouco a pouco errava e não conseguia completar o nome do método e levou o triplo do tempo para fazer uma coisa básica. Talvez não corra tão mal desta vez, porque a seguir vamos ter um bocadinho de live coding, é muito pouquinho, mas o suficiente para aguçar o apetite. Bem, então, o que é o Core Data? O Core Data é uma framework de persistência de grafos de objetos. Isso é muito diferente de um ORM. Um dos primeiros erros que as pessoas fazem quando começam a trabalhar com Core Data, e o que os leva tipicamente a não gostar de Core Data, é uma expectativa incorreta do que é o próprio Core Data. Normalmente as pessoas pensam que é uma espécie de Hibernate ou de outra coisa qualquer, que é parecido com o Active Record do Rails, por exemplo, mas não é. O Core Data é uma framework que pega num grafo de objetos que está em memória, que nos interessa, e persiste esses objetos. Então, quando nós temos um aplicativo a rodar, nós temos objetos que são da framework, nós temos objetos que são nossos e que são interessantes e importantes. Temos outros objetos que são temporários e podem ser recomputados. Nós temos todo o tipo de objetos em memória. Aqueles que nos interessam guardar de uma forma persistente podem ser persistidos via Core Data. Então nós informamos, este objeto é interessante. Quando eu disser grava tudo o grafo de objetos em simultâneo. No que pode ser um de vários stores. Tipicamente seria no SQLite, que é usado automaticamente. Então o Core Data não é um banco de dados. O Core Data não é um ORM. O Core Data não é uma camada em cima de outra coisa qualquer. O Core Data é isoladamente, mas integradamente no Coco, um sistema que diz estes objetos vão agora ser guardados. Só isso. Um bocadinho de história. Isto tem a ver com a parte de ser um dinossauro, não é? O Core Data é uma ferramenta relativamente nova. Um dos motivos pelos quais as pessoas têm alguma resistência a usar o Core Data é, não sei se confio no Core Data, é novo, existe apenas há alguns anos. Com esse nome, sim. Mas o Core Data é um descendente do EOF, que é o Enterprise Object Framework da Apple. Um sistema muito antigo, com 20 anos, que era usado para persistir dados no WebObjects, que era uma framework bastante antiga, também da Apple, que estava muito à frente do seu tempo. Ainda hoje em dia é usada. Se vocês forem, por exemplo, alguns sites da Apple, vai aparecer lá no URL WebObject / e uma série de coisas à frente estranhas, porque as URLs do WebObjects não são bonitas. E, basicamente, alimenta todo o sistema do iTunes. Então, se a Apple, internamente, hoje em dia, ainda usa um produto que foi descontinuado há muitos anos atrás para distribuir conteúdo de alto valor para eles, porque todo o negócio de mídia deles depende disso, em grande volume, que são milhões de pessoas ao mesmo tempo a baixar vídeos e músicas e por aí fora, então vamos partir do princípio que funciona bem. As histórias de sucesso do WebObjects são muitas, só que a Apple nunca fez marketing em condições desse produto. Quando eles pensaram, vamos resolver o problema de não haver como persistir dados de uma forma decente no iOS, o que é que nós vamos fazer? Despegaram no EOF, fizeram algumas alterações, uma delas sendo, notoriamente, não poder usar qualquer banco de dados. O EOF permitia persistir no Oracle, no Informix, no banco de dados relacional da vossa escolha. O Core Data está amarrado com um banco de dados relacional ao SQLite. Portanto, não permite fazer isso, mas permite fazer outras coisas novas, facilitaram algumas coisas, mudaram outras coisas e o resultado é o Core Data. Então essa tecnologia é antiga, dá para confiar no Core Data, funciona muito bem, salvo algumas exceções que nós já vamos ver, e, mais uma vez, é confiável. E tem um pedigree muito bom, que é o EOF. Quando é que nós devemos usar o Core Data?
Essa pergunta, se vocês procurarem no Google, aparece muitas vezes. Quando é que eu uso o Core Data? Será que esse projeto é um projeto em que eu deveria usar o Core Data ou outra coisa qualquer mais simples, mais pequena, etc? Bem, vocês devem usar o Core Data sempre, porque o Core Data está lá. A framework. Não a instalam quando precisam de usar o Core Data. Ela já está disponível no sistema, já está sendo usado pelas aplicações da Apple, quase de certeza já está em memória, portanto não há uma penalidade de ser o primeiro a rodar um aplicativo que usa o Core Data, e é sancionado para a Apple. Se é sancionado para a Apple, a gente pode ter um nível alto de confiança de que vai funcionar bem. Então, o que é que acontece na prática? Um desenvolvedor familiarizado com SQL básico vai querer usar, por exemplo, diretamente o SQLite, ou vai procurar um wrapper orientado para objetos para o SQLite, ou vai procurar uma outra solução qualquer, muitas vezes, por incrível que possa parecer, e eu vejo isso quase diariamente, infelizmente, gravam no NS User Default. Há pessoas a sorrir porque sabem que isso é verdade. Ou então playlists. Nós temos alguns dictionaries, alguns arrays, tipos básicos do Coco, e a gente diz, bem, chuta para um playlist. A próxima vez a gente escreve por cima tudo e está ok. Isso não é uma boa prática. O Core Data é tão bom que eu uso e recomendo que o utilizem, mesmo quando não há necessidade de persistir os dados. Porque o sistema de gerenciamento de objetos neste grau é tão bom que vale a pena usar mesmo quando são em memória. Por exemplo, consomem um web service e têm que fazer uma série de buscas em cima desses dados que vieram do web service. Se vocês jogarem esses objetos para se os criarem como objetos Core Data, podem gerenciá-los em memória sem nunca escrever para SSD no iPhone, por exemplo, e poder fazer buscas relacionais. Ou seja, tudo o poder de um banco de dados, mesmo sem ser preciso persistir-los. Mesmo quando é só memória, vale a pena. Então, a resposta a essa pergunta é sempre. Com asterisco. A não ser que seja uma péssima ideia. Porque, como em qualquer tipo de desenvolvimento de software, há situações muito específicas, em casos muito específicos, em que a gente tem que ter cuidado com aquilo que faz. E não há nenhuma ferramenta que seja perfeita para todos os trabalhos. Há situações realmente, e documentadas na internet, de pessoas, de desenvolvedores, de empresas que abandonaram o Core Data porque no caso específico deles não era a melhor opção. Só que, como quase tudo que é negativo na internet se propaga rapidamente, essas histórias de terror afugentam as pessoas que correm no Core Data, que não tem nada de especial, é apenas mais uma framework da Apple e que funciona bastante bem. Provavelmente o último motivo pelo qual o Core Data assusta as pessoas. Quando nós começamos a desenvolver pela primeira vez, nós conseguimos ir aos pouquinhos. A gente pode, por exemplo, aprender a criar uma variável, como foi feito há pouquinho. Nós declaramos uma variável, declaramos um tipo, colocamos lá um valor, depois criamos um array, colocamos lá vários valores, depois iteramos sobre esses valores. A gente consegue aos pouquinhos ir aprendendo cada vez mais. Com o Core Data, o sistema de aprendizagem é mais pesado, mas é comparável ao de aprender a andar de bicicleta. Eu estou a roubar essa metáfora de um senhor chamado Simon Lardis, que tem um vídeo muito bom na lynda.com, que ensina a trabalhar com Core Data. E ele compara aprender o Core Data a aprender a andar de bicicleta. Você não pode aprender hoje a usar os pedais, e no dia a seguir a equilibrar, e no dia a seguir a usar o volante, e depois você sabe andar de bicicleta. Não, você pula para cima da bicicleta e cai, até que aprende a andar de bicicleta. Então não dá para a gente aprender a usar uma das classes que o Core Data precisa. Nós temos que aprender tudo de uma pancada só. Então, o custo inicial é alto, o X0, digamos, mas depois a curva é levezinha. Outro problema que existe, eu estou a fazer mais de evangelização de Core Data. Um outro problema que o Core Data tem no que diz respeito a afugentar as pessoas, e falam comigo diariamente sobre isso, porque as pessoas vêm me perguntar e fazem perguntas que me assustam um pouco, porque eu vejo potenciais desenvolvedores a fugir do Core Data por motivos errados.
O Core Data é complicado. Na realidade, o Core Data não é complicado. Só que o Core Data está completamente embrenhado no Coco. E existem classes que o Core Data utiliza para poder fazer o seu trabalho, que, se a pessoa não conhece, adicionam complexidade a todo o processo. Vou dar um exemplo. NSPredicate. Quem é que já usou NSPredicate? O NSPredicate é necessário quando nós queremos fazer uma busca parametrizada com o equivalente a um query, o equivalente a um where da SQL. Quem nunca utilizou o NSPredicate e precisa de começar a usar o Core Data e vê que tem que aprender mais uma coisa nova que é o NSPredicate, diz, o Core Data é complicado. O NSPredicate é uma classe que eu uso frequentemente, sem Core Data, para, por exemplo, selecionar um grupo de elementos num array. Faço isso muito frequentemente. Porque assim eu não tenho que escrever toda aquela lógica de iterar um por um e escolher os que eu quero. Eu digo, olha, é esta expressão, pá. Além disso, eu posso partir do princípio que a Apple otimizou todo esse processo muito melhor do que eu teria tempo para otimizar. Tal como o próprio Core Data, que faz um excelente trabalho. Reimplementar o Core Data de uma ou de outra forma normalmente é um erro. Então, esse diagrama que está aqui, que eu fiz no Google Drawings, eu só tomei conhecimento da existência do Google Drawings algumas horas atrás. Fiz muito improvisadamente, por isso é que está muito feio e talvez difícil de ler. Demonstra talvez o último problema que o Core Data tem. Para nós podermos começar a trabalhar, a gente não precisa de olhar uma classe, a gente tem que olhar logo várias classes que têm nomes assustadores. Com o que é que nós trabalhamos? Os nossos objetos, não é? Os nossos objetos vão ter que ser uma subclasse de NSManaged Object. A gente pode usar esta classe diretamente, mas isso é uma má forma. Nós devemos usar as nossas classes, elas apenas têm que ser subclasse de NSManaged Object. E o que é que isso quer dizer? Este objeto é de uma classe que o Core Data sabe manipular. Os nossos objetos que estão em memória, aquele grafo de memória que é gerenciado pelo Core Data, tem que ter uma porta de entrada para nós podermos dizer, por exemplo, grava ou volta atrás. Faz undo. Nós usamos um objeto de classe NSManaged Object Model, também comumente conhecido como mock pelas suas iniciais, que é o árbitro, que é o polícia de trânsito, tudo o que está a acontecer. É com um mock que nós falamos quando nós dizemos, mais uma vez, faz undo, que é automático no Core Data e muito fácil de implementar. É com um mock que nós falamos quando dizemos grava todo o grafo, por exemplo, no SQLite. O nosso mock, no entanto, vai ter que persistir os nossos dados em algum sistema, que pode ser em memória, pode ser no SQLite, pode ser um arquivo XML e que pode ser um arquivo XML em binário que fica mais comprimido e é difícil de um ser humano ler. Quem sabe escrever dessa forma é o NS Persistent Store Coordinator, que diz, ok, quando este indivíduo disser grava, eu vou escrever num formato. Qual é o formato este? Ok, escreve. E ele sabe escrever. Ele depende, no entanto, de duas classes. Uma que representa o arquivo propriamente dito do banco de dados em memória persistente, por exemplo, SSD, e uma outra classe que representa o nosso esquema, o nosso modelo do banco de dados. É aqui que nós descrevemos as entidades, que vamos chamar isso para ser mais fácil, tabelas, e os atributos dessas entidades, que são os nossos campinhos do banco de dados. Tá? Então, como é que tudo isto vem à luz? Nós dizemos, lê o modelo do meu projeto e constrói em memória uma estrutura que descreva o meu banco de dados. Ok. Agora, escreve isso, aprende a escrever isso para o disco e a ler isso do disco, via esta classe. Eu vou-te dar ordens, faz isto, faz aquilo, através do mock, para operar nos meus objetos que são subclasses dessas que estão aqui. É isso que acontece. Pontos fortes do Core Data. Você pode contar com o Core Data. Sabem porque é que muita gente aprendeu a usar o VI? Sabe aquela guerra santa VI Max? Que hoje em dia um pouquinho desapareceu por causa do Sublime e de outros editores mais modernos. Essa guerra existe porque havia pessoas que usavam VI e pessoas que usavam
o Emacs. Mas uma grande parte das pessoas que usavam a VI usavam porque sabiam que em qualquer sistema Unix podiam contar com a VI. E esse sistema Unix poderia não ter o Emacs, que, como toda a gente sabe, é um sistema operacional que por acaso edita texto, mas também faz outras coisas. Então, a presença do Core Data, ter a certeza que o Core Data existe no nosso sistema operacional é um excelente motivo para usar. A gente não tem que importar uma nova framework, a gente não tem que adicionar código ao nosso projeto, a gente não tem que perguntar ao iOS: ei, você tem Core Data, sim ou não? Ele está lá, ele existe e pode ser usado. Existem uma série de features que são buzzwords técnicas super interessantes sobre o Core Data. Porquê é que elas estão aqui? Porque, eventualmente, quando se trabalha com um projeto que persiste num banco de dados, nós temos necessidade de implementar essa funcionalidade. E, tipicamente, os desenvolvedores implementam, eventualmente, à mão, eles próprios, tudo o que está aqui. Com o Core Data, isso não é necessário. Então, sim, eu posso usar um banco super simples que faz só o mínimo. Caramba, mas agora eu vou precisar começar a fazer cache. Implementa um cache. Puxa, agora eu preciso ter certeza que eu só tenho um objeto do banco de dados em memória a uma dada altura para não ter um gasto excessivo de memória. Unique. Puxa, mas agora seria bom ter um objeto de qual eu vou fazer lazy read. Só leio quando eu realmente preciso, mas já tenho uma referência em memória que o identifica. Faulting. E sistematicamente tudo o que está aqui vai ser reimplementado aos poucos, à medida que é preciso. Com o Core Data, não há necessidade nenhuma de fazer isso. Todas essas features são features muito bonitas, são buzzwords, técnicas maravilhosas, já estão disponíveis e foram muito testadas e muito trabalhadas, então a gente pode confiar nelas. Certamente a implementação da Apple é melhor que a nossa. Eles tiveram 20 anos para aperfeiçoá-la e nós vamos ter, de repente, um sprint ou 2 ou 3. Certo? Então, coisas interessantes. O Core Data suporta uma forma super simples, quase grátis, de fazer undo. Undo à mão é um pesadelo, como toda a gente sabe. Migrações. Isto é até algo parecido com as migrations do Rails. O Core Data sabe pegar num banco de dados e levá-lo de uma versão antiga para uma versão mais nova. E faz isso automaticamente. Existem dois tipos de migrações, lightweight e heavyweight. As heavyweight são um bicho de 7 cabeças. Não vamos falar nisso para já. As lightweight são automáticas. Vocês passam um parâmetro adicional quando criam um dos objetos necessários e ele sabe automaticamente fazer essa conversão. Então, se alteram o nome de um campo, ou adicionam um campo novo, ou se removem um campo, ou se muda o tipo de um campo, ele sabe automaticamente converter. Faz isso automaticamente. Eu estou neste momento a trabalhar num aplicativo que vai na versão 6 do banco. E nunca foi escrita uma linha de código para migrar os dados. E o banco mudou bastante. Já vai na versão 6. Tá? Até há pouco tempo estava na versão 5. Eu precisei fazer uma série de alterações. Rodei pela primeira vez, ele migrou tudo, está ok. Outra coisa. Se um cliente está numa versão muito antiga do aplicativo e ele faz upgrade para uma versão muito mais recente, ele consegue fazer todos os passos intermediários sem falhar e leva para a versão mais recente. Isto funciona automaticamente. Funciona muito bem. Uniquing, eu acho que já falei nisso. O Core Data garante que um objeto do banco de dados está em memória só uma vez. Vamos pensar nisso num singleton para cada valor do banco de dados. Então a gente não polui a memória com cópias desnecessárias. E faulting é a melhor coisa inventada até hoje. A gente tem uma referência de um objeto em memória, a gente sabe que ele existe, a gente sabe onde é que ele se insere, só que a gente não leu do disco para poupar recursos. Quando a gente vai consultar esse valor, o Core Data pode automaticamente lê-lo do banco, no que é muito parecido com o page fault de gerenciamento de memória virtual, para quem está familiarizado com isso. Então, isto funciona muito bem e é grátis quando se usa o Core Data. Quais são os pontos fracos? Há uns tempos atrás, eu estava a trabalhar num projeto Rails e o desenvolvedor que me precedeu, que é sempre do mal, né? Ele apagava alguns centos de milhares de objetos fazendo um each e eliminando um por um num ciclo. 200 mil, 300 mil objetos. Eu fui lá e fiz um
delete direto com uma expressão com uma cláusula where. E ele em 0.000 segundos fazia a mesma coisa que no outro levava 1 minuto e 40, uma coisa assim. Pior ainda, é que havia um cron job que rodava de minuto e meio. E como essa tarefa demorava 1 minuto e 40, ela começava-se a atropelar e derrubava os servidores. Ao fim de X tempo. O Core Data não faz isso. Com o Core Data, para eliminar ou alterar objetos, nós temos que realmente iterar sobre todos os objetos em memória e fazer as alterações necessárias, porque ele é uma framework de persistência de grafos de objetos. Não é um banco de dados relacional. Essa parte do banco de dados relacional a gente perde. Só que nem tudo está perdido. Há novidades mais para a frente interessantes sobre isso. Mas isso é um dos problemas do Core Data. Houve projetos, por exemplo, como o Delicious Monster, do Shipley, que abandonaram o Core Data porque ele tinha clientes com bibliotecas gigantescas e quando o cliente dizia que era pagar tudo, o aplicativo ficava 10 minutos parado a pagar um por um e todos nós sabemos que isso é instantâneo com um SQL delete. Então ele abandonou, nesse caso específico, o Core Data. Só que uns anos depois voltou com técnicas melhoradas e apesar de ser lento, já não, pelo menos não derrubou o aplicativo. Da mesma maneira que alterar, apagar, é a mesma coisa. Nós temos que realmente iterar sobre objetos, apagá-los um por um. O iCloud. Isso está numa página seguinte que eu intitulei Controvérsia. Porquê que o iCloud é um problema no Core Data? A Apple, muito agressivamente, tentou criar um sistema de persistir os nossos bancos de dados de Core Data na cloud. Toda a gente sabe que fazer sincronia com o cloud é um bicho de 7 cabeças. Trabalhando em cima do SQLite, isso ficou muito difícil e não funcionava bem. Então nós tínhamos desenvolvedores a torto e direito na internet a dizer Core Data é o demónio, quando na realidade essa tecnologia não estava ainda aperfeiçoada e não funcionava bem. E isto é novo, isso não existe no EOF. Isso não tem a ver com a funcionalidade básica do banco de dados. Isso é uma coisa nova, recente, interessante, mas que não funciona bem. Curiosamente, ainda não funciona bem. Funciona melhor. Mas eu não recomendo que utilizem o Core Data se for preciso sincronizar via iCloud. Outro problema que o Core Data tem. A versão do iOS 5 tinha tanto bug, tinha tanto problema, que houve muita gente que usou nessa versão tomou um susto e nunca mais voltou. Todos esses problemas foram corrigidos no 6, que funciona realmente bem, no 7 ainda melhor e agora no 8 esperamos que melhor também. Mas houve uma versão que estragou tudo. Eu não sei se lembram, mas há uns anos atrás a Seagate, que era uma fabricante de discos rígidos, teve um batch horrível de discos que davam problemas, matou a marca. Ninguém mais quis saber de Seagate durante muito tempo por causa disso. Eles agora são bons, mas perdeu-se a confiança. Né? Por último, o Core Data escreve em XML, binário e em memória. Mas se quiserem usar um banco de dados relacional, vai ter que ser o SQLite. E o SQLite é bastante bom para aquilo que é. Mas não é um Postgres, por exemplo. Não é um Oracle. É o SQLite. E, mais uma vez, apesar de ser pequeno, rápido e funcional, não é enterprise grade. Certo? Então, se é realmente um aplicativo profundamente complexo, com bilhões de linhas no banco de dados, talvez seja bom ter uma arquitetura client-servers ou um banco de dados relacional propriamente dito e esquecer o Core Data, mas não trabalho com isso no dia a dia. No entanto, o Core Data é útil no dia a dia ao escrever aplicativos para iOS e macOS, que agora é só OS X, esqueci-me sempre disso, eles mudam o nome todos os dias. Então, houve algumas controvérsias sobre, eu já falei nisso, houve algumas controvérsias sobre o iCloud. A versão do iOS 5 foi notoriamente ruim. A questão do iCloud que gerou uma série de... um vendaval na internet sobre como o Core Data era a ferramenta da besta. E recentemente, só para dar um exemplo, parece que as pessoas gostam, isso é talvez o assunto mais falado, sempre que se quer falar mal da Apple e das frameworks da Apple, é falar mal do Core Data. Há um colega de trabalho meu que todos os dias passa por mim e diz Core Data. Isso não é uma piada de agora, isso é verdade. É verdade. Não, eu tive uma conversa com o Core Data. Há uma ferramenta fantástica do Jonathan Ranch
que se chama MoGenerator e que faz geração de código automático para resolver problemas simples que nos ajudam a não sofrer tanto como desenvolvedores. Recentemente a Apple gostou tanto do MoGenerator que começou a utilizar para as suas frameworks privadas e que nos são barradas para deploys na App Store. O que é que isso quer dizer? Que quando nós usamos o MoGenerator e criamos matches que são nossos, que têm o mesmo nome de matches privados da Apple, porque eles apropriaram-se do MoGenerator, eles barram na loja o deploy. A gente manda para a App Store e eles dizem você está usando matches privados proibidos. Que não são privados proibidos, são do MoGenerator, só que eles colocaram isso no software deles. Então, o Jonathan Ranch tem um post no Tumblr falando sobre isso, com algumas sugestões do tipo eles mudarem o nome internamente, mas depois eles iam não ter sincronia com a versão mais recente. Nós podíamos fazer rename dos matches, mas depois a gente tinha que fazer isso todas as vezes que pegava numa versão mais recente. Então, ainda não há aparentemente uma solução para esse problema. Mas eu mesmo assim recomendo que utilizem o MoGenerator. E depois pensem numa maneira mais específica de como resolver esse problema de nomenclatura. Porque matches privados não podem. E eles agora são. A Apple usa o MoGenerator. É claro que isso é simultaneamente um elogio, né, ao trabalho do Jonathan Ranch, mas quebrou toda a gente que usa o MoGenerator. Nesta WWDC, há uns dias atrás, foram faladas em melhorias de todo tipo de espécie. Algumas delas são aplicáveis ao Core Data, uma delas super bem-vinda. Nós finalmente podemos fazer alterações avulso. Ou seja, podemos dizer, altera todos estes objetos. E o Core Data é inteligente e já não nos obriga a iterar sobre cada um deles. No entanto, isso deixou-me com uma pergunta. Por que raio de motivo eles fizeram batch updates e não fizeram batch deletes? Eu não sei, não entendo. Talvez eles queiram uma versão, mais um motivo para as pessoas atualizarem para o iOS 9. Alterar e eliminar são um problema e eles consertam o alterar. Ok, tudo bem, obrigado. 50% do problema resolvido. Outro problema que existia também é que o Core Data é chatinho com threads. E nós só podemos ter um mock, aquele árbitro, né, por thread. Quando nós fazemos alterações no mock, o outro mock é cego. E nós temos de dizer, ei, fazem um merge. Toda a gente que usa o Git sabe que merges são as coisas melhores que existem na vida de um programador, certo? E que nunca nada corre mal. A menos que vocês façam rebase e corre pior. Então, esse merge pode ser às vezes problemático, é preciso ter isso em atenção. Quando se trabalha com mais de um thread, cuidado com os threads. Mas isso aplica-se a tudo, não é só ao Core Data. Aparentemente, na próxima versão, a gente não sabe ainda, eu ainda não tive a oportunidade de testar essa funcionalidade específica aqui. Nós podemos dizer, olha, faz aí um fetch assíncrono. E aí ele é assíncrono internamente, não nos obriga a criar um thread de propósito só para isso, e elimina todo o problema de ter mais que um thread do nosso ponto de vista. Internamente vai ter mais do que um, mas ele é que se desenrasca sozinho. Isso é obviamente muito bem-vindo, não é? É claro que há pessoas que não estão nem aí, jogam tudo no main thread e depois o aplicativo fica inutilizável durante alguns segundos. Mas aparentemente esse problema já tem solução. Dos problemas que eu apontei antes, restam o iCloud, que continua a ser problemático, e os deletes em massa. Obviamente eu sou muito fã de extermínio em massa. Não é? Então, coisas que vocês devem sempre fazer ou nunca devem fazer com Core Data. Sempre possível, utilizem essa classe que nós nem vamos ver hoje, chamada NSFetchResultsController. O que é que isto faz? Isto cria uma cara bonita de C no MVC que nos permite automaticamente puxar coisas do banco de dados sem ter que fazer buscas individuais. Isso é muito fácil de atar, por exemplo, no UI Table View Controller e de jogar automaticamente dados na tela para o usuário. Quase todos os desenvolvedores que trabalham com Core Data no princípio reimplementam isto. Não há necessidade nenhuma de fazer isso. Usem o Visual NS Fetch Results Controller porque ele é o vosso melhor amigo. Não lutam contra a framework. Isso aplica-se a todo o código.
que é que isto quer dizer na prática? Se alguma coisa está a parecer complicada, ou difícil, ou problemática demais, provavelmente estão a ir para o caminho errado. Talvez seja melhor parar, repensar e pensar numa outra estratégia. Porque isto foi pensado para vos ajudar. Se não está ajudando, é difícil que seja aquele caso de não usar Core Data. Então, provavelmente, a estratégia não está boa. E a gente precisa pensar numa outra maneira de resolver o mesmo problema. Nessas situações, viva o Stack Overflow, colega do lado, que acharem melhor, mas pensem noutra solução. Por fim, nunca façam acesso direto ao SQLite. Se entrarem num banco de dados gerenciado pelo Core Data, levam um susto, porque as tabelas têm um nome estranho, o schema é bizarro, e é tudo automatizado pela Apple. Vocês vão lá e fazem um update só para consertar um pequeno erro e correm o risco de danificar o banco de dados do Core Data se perder e depois não conseguirem utilizarem o banco de dados. Então nunca se faz acesso direto ao SQLite quando se usa o Core Data. Deixem o Core Data mexer no SQLite à vontade, porque ele sabe o que é que está fazendo, mas se nós vamos lá e mexemos à mão, realmente não é uma boa ideia. Tão boa ideia como, por exemplo, abrir um storyboard num editor de texto e começar a alterar os IDs dos objetos. Eu já fiz isso várias vezes. Até deu certo para os casos específicos, mas eu não recomendo isso a pessoas fracas de coração. Então, não deixem o SQLite por conta do Core Data e não mexam lá em situação nenhuma. Mas seja uma catástrofe e precisem recuperar os dados, talvez fazer só um dump do banco de dados, só para tentar salvar o máximo possível. Mas raramente é uma má ideia, especialmente em código embarcado. Ou seja, se jogam um aplicativo na App Store que faz isso, a Apple não barra, curiosamente, mas vai haver um problema, mais cedo ou mais tarde. Ok. O ecossistema em que o Core Data se insere, qual é? Primeiro há aquela ferramenta maravilhosa do John Ranch, que é o Mod Generator. O Mod Generator cria classes e subclasses que nos permitem não reescrever coisas automaticamente que nos fazem perder o nosso trabalho. Isso é uma coisa que só mesmo na prática, né, com live code é que fica mais visível em termos de utilidade. Mas é uma excelente ferramenta que eu recomendo vivamente e quem nunca usou e precisa de trabalhar com Core Data deve utilizar. O John Ranch escreveu recentemente que já tem uma versão que gera código Swift. Mas isso está apenas no GitHub, não está num binário disponibilizado. Ou seja, quem quiser geração de código Swift vai ter que fazer git clone, compilar e rodar à sua responsabilidade. O Magical Record é basicamente uma framework que nem sequer é empacotada como framework. Ela vem com um código que a gente joga no nosso projeto. Fica tipo uma biblioteca externa. O que é que o framework faz? Tenta fazer com que o Core Data pareça o Active Record. Muitas vezes quem se intimida com o Core Data diz não, a gente joga o Magical Record e subitamente temos métodos convenientes, super fáceis e rápidos, parecidos com o Rails, que me permitem não saber muito de Core Data e mesmo assim utilizá-lo. Isso quase sempre é um erro, porque quando a realidade aparece e é preciso fazer uma coisa mais complicada, Magical Record não resolve. Eu não sou muito fã dessa ferramenta, eu trabalho com ela todos os dias porque é legacy, mas eu aos poucos vou sempre substituindo por Core Data direto e passo por cima do Magical Record. Por último, sobre o Magical Record, ele também tem métodos que têm nomes iguais em métodos privados da Apple e dá um avisozinho quando a gente faz um deploy. Só que até agora nunca foi rejeitado por causa disso, no meu aplicativo mesmo. Eu faço os deploys, mando para a Apple, eles dizem cuidado que esses nomes não podem ser. E depois eles aceitam na mesma. Mas isso pode mudar e é perigoso. Então eu realmente não recomendo muito a utilização do Magical Record. No entanto, para quem vem de um background Rails, pode talvez amenizar um pouco a curva de aprendizagem. O Objective Record, pelo nome, dá para ver que é mais ou menos a mesma coisa. E é mais recente. Se é a forma de começar a usar o Core Data, por mim tudo bem, mas eventualmente talvez seja bom voltar à origem e usar diretamente. Há também o FMDB. O FMDB é o Flying Meat DB, que é um wrapper em cima do SQLite. Ou seja, quem não quer ter mesmo nada a ver com o Core Data, mas quer usar um banco de dados, o SQLite já existe em todos os iPhones e todos os Macs, então com esta framework dá para
É fazer trabalho de banco de dados relacional. Podem trabalhar com SQLite direto, existe uma interface C, existem wrappers em C++, do qual o FMDB é um exemplo. Mas, pronto, aí estão a trabalhar com um banco de dados relacional no dedo, vai ser mais código, mais chato. Tem uma ferramenta, não sei se você conhece, que é o Base, da Minerva. Sim. Para substituir o SQL, que eu estou trabalhando, estou gostando do material. Sim. Eu falei nesse porque este é bastante conhecido, open source. Não, trabalhar com SQLite direto. Sim, sim, mas eu falei neste FMDB, não foi em detrimento dessa ferramenta. Eu falei neste porque... Não, digo porque você está falando de SQLite direto. Você consegue ajustar o SQL todo. Sim. Bem, outra coisa, e por último neste slide, todos estão pegando som. Eu pensei que isto ia ser rápido demais e afinal está sendo ao contrário. Eu não sei se alguém leu, mas recentemente o pessoal do Dropbox explicou como é que eles resolveram o problema de terem várias versões para vários sistemas móveis. O que é que eles fizeram? Eles usavam o Core Data na versão iOS e depois precisaram ter uma versão Android. O Android não tem nada remotamente parecido com isso. Então o que é que eles fizeram? Todo o back-end do Dropbox é escrito em C++. E depois eles escrevem só o front-end em Cocoa. No Android, o back-end de C++ é também utilizado com alguma dificuldade via NDK. E o front-end é tudo feito como tipicamente se escreve um aplicativo Android. Só que eles usavam o Core Data. E chegaram à conclusão que seria mal demais arrancar o Core Data do iOS. Alguém gosta de Core Data, para variar. O que é que eles fizeram? Eles reimplementaram partes do Core Data, apenas aquelas de que tinham necessidade no Android. Ou seja, levaram o Core Data para o Android. E aparentemente funciona bastante bem. Só que obviamente eles tinham os recursos para fazer isso. Eu não acredito que numa empresa pequena, no dia a dia, a gente precisa de trabalhar com um banco de dados no Android, precisa de partilhar código e alguém vai reimplementar partes do Core Data. Eles têm uma equipa de desenvolvimento grande, então eles podem se dar o luxo de fazer isso, mas foi isso que eles fizeram. E é possível, obviamente. Ok, que tópicos avançados é que a gente eventualmente vai falar noutros Cocoheads, com sorte? Trabalhar com threads, isso é sempre um problema, não é? Vamos falar mais sobre migrações, possivelmente talvez tentar uma migração heavyweight, aquelas mais peludas, e talvez fazer uma pequena demonstração do NS Incremental Store. O que é isto? Isso é um gancho que o Core Data disponibiliza para a gente usar outro sistema de persistência que não seja os que já vêm no Core Data. Já devem ter ouvido falar no Matt Thompson, o criador do IF Networking. Ele criou um NS Incremental Store que persiste os nossos objetos. Em vez de serem SQLite, ou XML, ou binário, ou em memória, persiste via Web Service. E não há nada que impeça uma pessoa de criar um Incremental Store que persiste no Postgres, por exemplo. Agora, no iOS, isso é de validade questionável, porque não há Postgres no iOS. Mas no macOS é viável. Então, dá para ter um adaptador, digamos, que é esse NS Incremental Store, de Postgres no OS X e persistir os nossos dados no Postgres. É claro que isso nunca muda aquele pequeno pormenor de as tabelas do Core Data serem incompreensíveis. Eu queria que a gente ainda olhasse, mas julgar pelos rostos que eu estou vendo, toda a gente quer ir embora. Este é o último slide, a propósito. Está claro. Eu recomendo vivamente, eu não posso repetir isso vezes suficientes, leiam tudo o que um senhor chamado Marcus Zari escreve sobre o Core Data. Ele é o melhor. Não há ninguém melhor. E ele escreveu um livro muito bom, que já vai na segunda edição, que se chama Core Data dos Pragmatic Programmers. Este livro é uma espécie de bíblia do Core Data. Eu trabalho com o Core Data todos os dias e já li esse livro um número indeterminado de vezes, muitas vezes. Alguns capítulos, centenas de vezes. O livro todo, não sei, uns 10, 15, 20, não sei. Mas esse livro é extraordinariamente bom e toca em assuntos bem complexos. O Sr. Marcus Zara é também o criador, não é? E agora coautor no Coco is My Girlfriend, já devem ter ouvido falar. E escreve prolificamente no Stack Overflow e no Twitter. Qualquer pessoa com interesse no Core Data provavelmente quer seguir
marca Zara no Twitter, e sempre que houver uma resposta dele no Stack Overflow, não precisam procurar as outras, porque a dele está certa. Ela é muito entendida. Verdade. E é também corredor de motocicleta. Então aproveitem quando ele está vivo. O NS Screencast é uma ferramenta online paga, custa $9 e tal por mês, para quem quiser assinar, que tem screencasts sobre o Coco. Sobretudo tem a ver com o iOS na realidade. Eu recomendo vivamente. São $9 e tal, mas vale a pena. Eu fiz uma coisa horrível há uns tempos atrás. Eu paguei $9 e criei um botzinho que puxava todos os vídeos dele, e com $9 eu tenho a coleção toda. Coisa horrível, eu não devia estar dizendo publicamente. E depois parei. Uns meses depois eu voltei a assinar e puxei a diferença. Então, de 6 em 6 meses eu sou cliente do NS Screencast só para puxar as últimas 5 ou 6 versões mais recentes. Mas essa é antiga. Há uma sessão, que é a sessão 11, que fala sobre Core Data a nível de introdutório. Depois tem outras mais para a frente que são mais avançadas, mas essa é muito interessante. Há também um curso da Linda, também conhecido Linda do Pirate Bay. Toda a gente faz pirataria do material da Linda. Eu sou culpado, eu já fiz, eu pago, mas há uns anos atrás eu baixei um curso de Final Cut, porque eu queria melhorar os meus seguidos de Final Cut, e estes tinham uns vídeos muito bons sobre o Final Cut 7, que agora é defunto, né? E eu baixei meio que de graça. Mas este curso que aqui está, e que talvez por coincidência esteja no APAN no meu bolso, se alguém não oficialmente quiser copiar, só para dar uma olhadinha. É sério, se é bom. A pirataria é uma coisa complicada, mas eu sou da opinião de que a gente, se fizer uma degustação grátis, não faz mal nenhum se a seguir adquirir. Por exemplo, este livro eu baixei o primeiro só para ver e depois comprei. Mas depois eu comprei. Então este curso é bastante bom. O locutor é o Simon Lallardis. Mesmo para quem não entende bem inglês, ele é fácil de seguir porque fala devagar, pronuncia todas as palavras corretamente. Então, mesmo para quem não é expert em inglês, dá para seguir. Há uma série de sessões, eu ia enumerar, mas depois vi que a lista estava grande demais. Há muitas sessões na WWDC nos últimos anos que falam sobre Core Data. 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, todas elas têm alguma coisa sobre Core Data. Porque a Apple está, né, com essa bandeira. Há uma sessão, que agora não me recordo em que ano, não me recordo o número, mas eu posso procurar e depois passar essa informação, que fala sobre a otimização em Core Data. E tem uma parte em que eles mostram que uma otimização fantástica que se pode fazer no Core Data é manter uma cópia dos dados que têm diacríticos, sem diacríticos, e fazer as buscas na versão sem diacríticos. Então eu tenho João contido no ar. Isso é horrível para o código Unicode que verifica sem e com acento fazer uma busca. Então eles pegam no João e transformam em João, colocam noutro campo e fazem a busca no não acentuado. Há uma sessão do WWDC que fala disso, que é fantástico, só fala sobre performance, como o código que usa o Core Data ser rápido e eficiente. Recomendo vivamente. Isso é grátis, qualquer pessoa vai lá e baixa os vídeos, nem sequer é preciso fazer pirataria. Mas eu tenho certeza que isso deve estar no Pirate Bay também, porque as pessoas fazem pirataria tudo mesmo quando não é preciso. Eu recomendo também vivamente. Por último, a documentação oficial da Apple é curiosamente bastante boa sobre o Core Data. Na generalidade, a documentação da Apple é boa. Mas no Core Data, eles realmente foram para além do dever e só com isto é suficiente. Mesmo assim, entre o livro, o Simon Lallardis do Linda e as sessões de WWDC, quem é guerreiro só com as sessões de WWDC vai. Mas se for preciso mais andar com calminha, este vídeo da Linda é muito bom. Porque ele realmente explica com muita calma e com diagramas muito mais bonitos que os meus como trabalhar com o Core Data. Tá? Foi de lá que eu roubei aquela alegria de andar de bicicleta. Eu disse lá, é tipo andar de bicicleta. Não dá para aprender só uma coisinha de cada vez e depois juntar tudo no fim. Ou vai ou não vai. E isso assusta muita gente. Eu terminei os meus slides. E eu tinha pensado em fazer o seguinte. Eu não sou muito fã de ensaiar as coisas, porque o entusiasmo normalmente perde-se. Eu prefiro improvisar. Mas esta apresentação
a sua encarnação anterior, eu ensaiei bastante. Porque eu queria realmente entusiasmar as pessoas a utilizar Core Data. É uma das minhas ferramentas preferidas da Apple. Eu vejo tantas pessoas com medo irracional deste suposto bicho de 7 cabeças, que deve ser sempre possível. Não há desculpa, é fácil, isso não tem nada de especial. Eu queria muito transmitir entusiasmo pela framework. E pensei em milhões de combinações de como demonstrar isso com código. Todas as minhas simulações demoravam 3 horas. Então eu pensei, o que é que eu fiz? Como é que eu faço quando eu quero aprender uma coisa nova? É que é só ver que funciona. É que você dá um beijinho no banco de dados e vê que o dado entrou. Então eu pensei, talvez, em fazer isso aqui. Mas... Não. Obrigado. Então, talvez para a próxima vez... eu vou colocar um call for paper. Tá? E talvez a gente possa fazer uma demonstração melhor. Mais exaustiva com código. Isso que eu sugiro, você faz uma outra palestra e daí você mostra o live todo. Continuação dessa. Tá. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Não precisam de esperar por essa palestra. Podem abrir o Xcode, criar um projeto, marcar lá numa caixinha. Utiliza o Core Data. A Apple gera código automaticamente para criar o Manage Object Contest. Tenta criar tipo, só um registro no banco de dados e tentar ler depois. Isso já é uma maneira de quebrar o gelo. Então, talvez da próxima vez vai de volta, tá? Muito obrigado.